Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de recheios. Hoje eu vou te ensinar a fazer o recheio de brigadeiro gourmet. Vou te apresentar agora os ingredientes que nós utilizaremos nessa aula. Vamos utilizar o chocolate Cacau em gotas, porque ele derrete com mais facilidade, né? O manuseio é bem mais prático. Nós utilizamos aqui no nosso ateliê o meio amargo, ele é muito saboroso e deixa o sabor bem equilibrado. Então nós preferimos usar o meio amargo. Se você quiser usar o ao leite, fica a seu critério. Nessa receita eu vou te ensinar a usar o meio amargo, ele fica muito saboroso. Vamos utilizar o Cacau em pó, que é o cacau 50%. Aqui nós temos 150 gramas do chocolate. Já vou colocar ele aqui. O em pó, o cacau em pó, nós utilizaremos uma colher de sopa. Essa quantidade perfeita. Eu utilizo o leite condensado moça, ele é muito saboroso. Esse aqui é o semi-desnatado. Como é para recheio, não tem problema nenhum ser o semi-desnatado. Se fosse para um ponto de enrolar, nós utilizaríamos o integral para dar o ponto melhor. Nessa receita, nós vamos utilizar apenas uma lata do leite condensado moça. Uma caixinha de creme de leite, eu gosto muito de utilizar o Aurora. Ele é 20% de gordura. Já temos todos os nossos ingredientes aqui. A glucose eu coloco quase no final. Nós utilizamos a glucose para dar maior durabilidade para o nosso recheio, para o nosso brigadeiro, dar mais brilho e maciez. Então ela eu uso quase no final, uma colher de chá ou 15 gramas para cada lata de leite condensado. O ideal é usar a colher molhada para não grudar muito. Por isso eu tenho um recipiente de água aqui para dar uma molhadinha nessa colher. Mas eu vou te mostrar um pouco mais para o final, que é o momento que eu utilizo a glucose. Agora, antes de ligar o fogo, eu vou dar uma leve misturada. Só uma dica, a espátula que nós utilizamos é essa arredondada de um lado e mais retinha do outro. Essa daqui chama pão duro. Nesse formato, para mexer melhor, e também, na hora de raspar, não ficar nenhum restinho na nossa panela, certo? Aqui nós vamos dar uma leve misturada. E agora eu vou ligar o fogo. Aqui eu tô utilizando o cooktop, mas no fogo tradicional, você utiliza sempre a temperatura baixa, o fogo baixo, para que possa ter o cozimento perfeito.
Agora vamos mexendo sempre. Sempre as laterais e o nosso meio. Aqui, como tá começando a levantar a fervura, nós já podemos colocar a nossa glucose. Bem rapidinho, para não ficar parado. E volto a mexer. Começando a engrossar, mas ainda falta um pouco. Esse é o ponto ideal do nosso brigadeiro, para recheio e também para ponta de bico. Ele serve tanto para nossa cobertura como para o nosso recheio. Agora eu vou colocar ele aqui no nosso recipiente para que ele possa descansar. O ideal é que o recipiente seja de vidro, pode ser uma tigela ou um prato, depende da quantidade que você estiver fazendo, mas o ideal é que seja de vidro para que ele possa descansar. Agora eu vou despejar aqui. Você pode utilizar um saquinho assim, esses saquinhos que é para levar alimento no freezer, ou aqueles filme PVC. O ideal é que fique em contato com o brigadeiro para ele não receber ar. Então eu coloco assim. E para não formar nenhuma película em cima. Eu deixo ele resfriando em cima da minha bancada, em cima da mesa, em torno de 12 horas. Eu não recomendo pegar, colocar uma tigela embaixo com água e levar para o congelador, para a geladeira, para esfriar muito rápido. Então, sempre recomendo fazer um dia antes. Se organizar em questão do seu fluxo de trabalho, fazer pelo menos com um dia de antecedência, para que ele descanse aí essas 12 horas pelo menos, ou até que ele esteja frio. Você pode levar para a geladeira, para ele ficar ali descansando, e antes de você trabalhar com ele, pode tirar uma meia hora antes da geladeira para que ele fique perfeito e você consiga trabalhar tanto no seu recheio quanto na sua cobertura.